Então, o que é o Lambda, né? O AWS Lambda é um serviço de computação no qual você pode fazer o upload do seu código e criar uma função Lambda. O AWS Lambda se encarrega de provisionar e gerenciar os servidores que você precisa para executar o seu código. Você não precisa se preocupar com sistemas operacionais, com patches, com dimensionamento, com nada disso. Você tem que se preocupar apenas com o seu código. Você pode usar o Lambda das seguintes maneiras, como um serviço de computação orientado a eventos, no qual o AWS Lambda executa seu código em resposta a eventos. Esses eventos podem ser alterações nos dados em um bucket S3 ou em uma tabela do Amazon DynamoDB, como um serviço de computação para executar seu código em resposta a solicitações HTTP usando o API Gateway ou chamadas de API feitas usando a AWS SDKs. Então, basicamente, você tem um usuário, o usuário ele envia, por exemplo, um arquivo para conversão, esse arquivo sensibiliza uma função Lambda, essa função Lambda transforma o seu arquivo e, por exemplo, armazena no DynamoDB. Ou então, esse arquivo também pode ser enviado para um bucket e replicado para outro bucket, por exemplo, em outra região. Um outro modelo é que você tem a solicitação, o usuário manda um arquivo, esse arquivo é sensibilizado por uma função Lambda, a função Lambda sensibiliza o API Gateway, o API Gateway busca o dado ou armazena no Amazon DynamoDB. E aí o Amazon DynamoDB também pode trigar uma função Lambda, né, sensibilizar uma função Lambda e também armazenar num bucket S3. A diferença para uma arquitetura tradicional, ou seja, uma arquitetura server, a tradicional, para uma arquitetura serverless. Então você tem o usuário, ele chama um load balancer, o load balancer chama uma ou mais instâncias EC2, esses EC2 buscam dados no Amazon DynamoDB. Na arquitetura serverless você tem o usuário, ele chama um API Gateway, o API Gateway ele chama uma ou mais funções lambdas e as funções lambdas chamam o DynamoDB. Então a diferença básica da arquitetura é que é uma arquitetura muito mais leve, muito mais desacoplada, onde você praticamente só vai se preocupar com o seu código. As linguagens de programação suportadas pelo Lambda, você tem Node.js, você tem Java, você tem Python, você tem PowerShell, você tem C# e você também tem Go. Você pode ter conjuntos de lambdas com funções diferentes chamando umas às outras? Pode ter uma com Go chamando Java, Java chamando Python, Python chamando Node.js e por aí vai, ou seja, você consegue escalar até a nível de conhecimento. Se, por exemplo, está em falta no mercado o profissional que conheça Java, então contrata o cara que conhece Python ou que conhece PowerShell e faz ele programar naquela linguagem para fazer a sua aplicação funcionar. Como o Lambda ele é cobrado? Ele é cobrado o primeiro milhão de graça e depois pelo próximo milhão 0,20 centavos de dólar. A duração é calculada a partir do tempo que seu código permanece em execução até terminar ou ser interrompido. O preço depende do tempo que a função executa, bem como a quantidade de memória alocada. E você é cobrado aí 0,0001667 por cada gigabytes de segundo executado, ou seja, é muito barato você estar usando funções lambdas. E as dicas finais, lembra que Lambda escala sempre para cima automaticamente, ou seja, ele aloca mais memória quando é habilitado. As funções lambdas são independentes, uma função igual a um evento. O Lambda ele é serverless e as funções lambdas elas podem acionar outras funções lambda e um evento pode acionar X funções lambdas e acionar consequentemente outras funções lambdas em sequência.